Criados para a batalha, compreendendo a máquina militar da antiga Esparta. Toda a cultura de Esparta se centrava na guerra. Uma dedicação vitalícia à disciplina militar, serviço e precisão deu a este reino uma forte vantagem sobre outras civilizações gregas, permitindo que Esparta dominasse a Grécia no século V a.C. Os inimigos de Esparta, ao enfrentarem as intimidadoras forças espartanas, se deparavam com uma muralha de escudos, eriçada de lanças, avançando inexoravelmente sobre eles, não ao som de tambores, mas, como explica o historiador grego Tucídides, ao som da música de muitos tocadores de ute, uma instituição permanente em seu exército, que não tem nada a ver com religião, mas visa fazê-los avançar uniformemente, avançando no tempo, sem quebrar sua ordem. Pouco resta da antiga cidade de Esparta, capital da região da Lacônia, situada na península do Peloponeso, na Grécia moderna. Mas o impacto de sua cultura única é impossível de ignorar. Ao contrário de Atenas ao norte, Esparta era famosa por sua austeridade. Seu caráter espartano era e é proverbial. Um estado governado por um regime militar inflexível, cujo povo existia quase inteiramente para servir ao exército. Os espartanos eram lendários por seu profissionalismo, intensa resistência física e mental e dedicação absoluta à defesa de sua terra. Nenhum grande filósofo surgiria da cultura espartana da maneira como surgiram de Atenas. Fundada por volta do século IX a.C., os reis de Esparta supervisionavam uma sociedade com pouco interesse em atividades intelectuais e artísticas, além da poesia patriótica. A religião ocupava um papel central nessa sociedade guerreira. Uma máquina militar eficiente em quase todos os outros aspectos, a guerra só era impensável durante as festividades dedicadas a Apolo Carneu. Elas eram celebradas todo o verão, às vezes em plena temporada de campanha, e era considerado ímpio interrompê-las. A visão ateniense de Esparta oscilava entre admiração e medo, conforme seus vizinhos guerreiros fossem aliados ou inimigos. Sem a participação espartana na guerra contra a Pérsia no início do século V a.C., especialmente sua posição heróica na crítica Batalha das Termópilas em 480, os persas poderiam muito bem ter conquistado a Grécia. Mais tarde, no mesmo século, no entanto, Atenas se viu em guerra com seu feroz antigo aliado, um empreendimento que minou muito sua energia e recursos. Mesmo quando Atenas experimentou uma era de ouro, o conflito com Esparta causou em grande parte seu declínio político. A Guerra do Peloponeso, na qual Atenas lutou contra Esparta, começou em 431 a.C. No início, o estadista ateniense Péricles ordenou que todos os habitantes da região da Ática se refugiassem dentro dos fortes muros da capital. Apesar de alguns resmungarem que isso era covardia, muitos atenienses entenderam o pragmatismo de Péricles. Atenas era forte no mar, mas os espartanos eram invencíveis em terra. Péricles sabia que enfrentar o inimigo lá significaria derrota certa. A dedicação total de Esparta à grandeza militar e à disciplina rendeu a eles sua reputação temível e o respeito de seus inimigos. Desde o nascimento, os meninos espartanos eram preparados tanto física quanto mentalmente para seu posterior e inevitável serviço de combate. A maioria dos meninos vivia com suas famílias até os 7 anos de idade, após o qual eram entregues ao agoge, parte academia militar, parte campo de treinamento, para serem treinados como soldados. Os laços familiares se afrouxavam e os jovens recrutas efetivamente pertenciam ao Estado. O historiador romano do primeiro século, Plutarco, detalha o regime ao qual os jovens espartanos eram submetidos. O treinamento deles foi calculado para fazê-los obedecer bem aos comandos, suportar dificuldades e vencer em batalha. Quando tinham 12 anos, eles não tinham mais túnicas para vestir, recebiam uma capa por ano, tinham a carne dura e sabiam pouco sobre banhos. Eles dormiam juntos, em camas de paletes que eles mesmos coletavam, quebrando com as mãos. Facas não eram permitidas. As pontas dos juncos que cresciam ao longo do rio Eurotas. Quando a guerra se aproximava, a Gerusia, o conselho dos anciãos, decidia quando recrutar jovens lutadores desse silo.
A proposta deles tinha então que ser aprovada pela Assembleia Espartana. Homens espartanos com idades entre 20 e 60 anos seriam então convocados, começando pelos mais experientes. A cada ano, os éforos, ou magistrados, escolhiam os 300 melhores hoplitas de Esparta para se tornarem os ripais, soldados de elite que formavam a guarda particular do rei. Havia muitas razões para lançar uma campanha militar. Por exemplo, Esparta poderia enfrentar uma ameaça existencial, levando à sua participação na Batalha de Plateias em 479 a.C., que efetivamente encerrou todas as tentativas persas de invadir as terras gregas. Em outras ocasiões, Esparta se envolveu em disputas com suas cidades-estados gregas rivais, especialmente Atenas e Tebas. Rebeliões de escravos tinham que ser cortadas pela raiz. Os ilotas, povos conquistados e escravizados pelos espartanos, tinham que ser rotineiramente subjugados. Ao enfrentar um inimigo estrangeiro, o rei espartano primeiro oferecia um sacrifício a Zeus Agetor, para saber se os deuses aprovavam a campanha. Se fosse percebido que eles aprovavam, o portador oficial do fogo, o Pirforos, pegava o fogo sagrado do altar e o carregava consigo durante toda a marcha para garantir a proteção divina. Como bônus, ele também fornecia à expedição uma fonte constante de fogo. A carne das cabras e ovelhas sacrificadas a Zeus era então usada como alimento para os soldados. Durante a marcha, os Esquiritai, mercenários das montanhas ao norte de Esparta, e a cavalaria eram posicionados na vanguarda. Eles carregavam armas leves e formavam uma força de defesa e reconhecimento impressionante na frente do comboio. Em seguida, vinham os hoplitas em duas longas fileiras, flanqueando as mulas de carga, os carregadores escravizados ilotas e os não combatentes, médicos, artesãos, ferreiros, carpinteiros e curtidores, transportando todos os objetos que a companhia poderia precisar. Cada soldado levava consigo provisões para 20 dias. Isso consistia em pão de centeio, queijo e carne salgada, que no espírito do igualitarismo espartano era distribuído entre soldados e oficiais. A maioria das campanhas acontecia no final da primavera. Quando a água era escassa, então água potável também tinha que ser transportada. Cada soldado espartano carregava suas próprias armas, enquanto um escravo ilota cuidava de seus outros pertences. À noite, os soldados não tinham mais do que capas para protegê-los do frio. Eles não dormiam em tendas, mas deitavam-se no chão ou sob abrigos simples. Após o exército chegar à fronteira da região espartana, o rei fazia um novo sacrifício, desta vez dedicado a Zeus e Atena. Ao chegar ao campo de batalha, os espartanos montavam acampamento no local mais apropriado, perto de uma fonte de água, quando possível. O acampamento em si foi disposto na forma de um quadrado, com os animais, suprimentos e escravos colocados no meio. A elite Esquiritai e a cavalaria faziam patrulhas constantes no terreno elevado para manter a vigilância. Às vezes, a guarda estava mais preocupada com os escravos ilotas tentando fugir do acampamento do que com o ataque do exército rival. Os soldados espartanos mantinham uma programação rigorosa quando em campanha. Tendo oferecido o sacrifício matinal apropriado, o rei dava as ordens do dia aos seus oficiais. Haveria exercícios físicos antes do café da manhã, uma inspeção, uma troca de guardas e então instruções militares. O historiador Plutarco observa que, paradoxalmente, a guerra para os espartanos era vista quase como um feriado. Seus exercícios corporais também eram menos rigorosos durante suas campanhas, e eles tinham permissão para um regime menos rígido. Eles eram os únicos homens no mundo para quem a guerra trazia uma trégua no treinamento para a guerra. À tarde, os soldados competiam em exercícios atléticos nos quais um polemarca, um comandante militar de alta patente, atuava como juiz e dava um prêmio ao vencedor, que geralmente era carne para o jantar. No final do dia, os soldados cantavam hinos e poemas do poeta Tirtaeus, do século VII a.C., cuja obra exaltava o patriotismo espartano. Ao amanhecer da manhã da batalha, às vezes à vista do inimigo, os hoplitas espartanos poliam seus escudos revestidos de bronze,
preparavam suas armas e cuidadosamente arrumavam seus longos cabelos, como parte de um ritual carregado de simbolismo. Quando a batalha era iminente, um cabrito era sacrificado a Ártemis Agrotera, deusa da caça. Os sábios examinavam as entranhas sob o olhar atento do rei, que só daria a ordem de atacar se pudesse contar com a aprovação divina. Quando a trombeta soava, todos os hoplitas espartanos entoavam um hino ou canção de guerra chamado Canção de Cástor, nomeado em homenagem a um venerado herói espartano. O canto era acompanhado pelos flautistas que tocavam de suas posições dentro das fileiras. A falange espartana, uma formação militar compacta, geralmente com 8 homens de profundidade, então começava seu avanço, lanças erguidas, no ritmo da música. Uma medida da reputação espartana de coragem e nervos era o ritmo com que prosseguia. Seu exército se aproximava das linhas inimigas mais lentamente do que seus rivais, sempre seguindo o ritmo constante definido pelas flautas. Os métodos de batalha de Esparta eram semelhantes aos empregados em outros lugares do mundo de língua grega. Guerreiros hoplitas formavam falanges que avançavam em passo de ganso. A primeira fileira apresentava uma barreira de escudos travados juntos, dos quais uma longa linha de lanças se projetava. A unidade dentro da falange era crucial, e as falanges espartanas tinham uma reputação temível por manter sua formação. Durante a Guerra do Peloponeso, tanto os espartanos quanto os atenienses fizeram uso de uma classe adicional de soldados, os peltastas. Essa divisão de infantaria leve complementava os hoplitas, que eram pesadamente armados e frequentemente difíceis de manobrar. No entanto, a falange permaneceu a principal força dos espartanos. Os comandantes inimigos temiam, com razão, o dano colossal que essa massa disciplinada poderia infligir. Quando as primeiras linhas se chocavam, todos os soldados avançavam com seus escudos. Cada hoplita pressionava com força as costas do homem da frente, enquanto aqueles nas primeiras 3 ou 4 linhas atiravam suas lanças. O propósito da falange era esmagar a linha inimiga. Até que uma brecha fosse feita, havia poucas baixas dentro das linhas espartanas compactas, e os soldados atrás podiam cobrir imediatamente as lacunas deixadas por qualquer homem que caísse. Se uma falange se desfizesse, os soldados ficavam vulneráveis, tentados a abandonar seus escudos para fugir. Para os espartanos, tal resultado era quase vergonhoso demais para contemplar. Hipsaspia, jogar fora o escudo de alguém em batalha, significava efetivamente deserção. Apesar de sua reputação assustadora, o exército espartano era muito contido quando derrotava um inimigo. De acordo com Tucídides, os espartanos lutavam longa e teimosamente até a derrota de seu inimigo, mas conseguiam, perseguindo-os apenas por um curto período de tempo e não muito longe. Essa prática era, no fundo, pragmática. Tendo garantido o objetivo militar, havia pouco sentido em expor desnecessariamente as forças espartanas a mais perigos, especialmente se o inimigo tivesse homens montados a cavalo. Em vez disso, o rei ordenaria aos trompetistas que soassem a retirada, e o exército começaria a recuperar os mortos. Quando inimigos vencidos quisessem recuperar os corpos de seus caídos, eles enviariam um representante para negociar a entrega com o rei de Esparta. Os corpos dos espartanos caídos eram carregados em seus próprios escudos para um local próximo ao campo de batalha para o enterro. Eles seriam homenageados com um memorial gravado com um epitáfio, como aquele composto para os espartanos que morreram defendendo a passagem das Termópilas contra os persas. Ó estranho, diga aos espartanos que aqui permanecemos obedientes às suas ordens. Em uma tradição espartana consagrada pelo tempo, outros marcadores eram frequentemente erguidos no local da batalha. Um dos mais comuns era um tronco de árvore vestido com o capacete, armadura e armas dos derrotados. Se a batalha fosse particularmente significativa, um monumento de pedra poderia ser construído, como a estátua do leão, em homenagem ao líder espartano Leônidas, que foi colocada no campo de batalha das Termópilas. Quando os rituais terminavam, o exército começava seu retorno triunfal a Esparta.
Para aqueles que não voltavam, a dor da família pela perda era amenizada pelos tributos de uma sociedade que exaltava os caídos como heróis. O pior destino para qualquer espartano era a covardia no campo de batalha. Ao longo da história, as mães choraram ao ver seus filhos partirem para a guerra. As mulheres espartanas, no entanto, desenvolveram outro ritual, visando prevenir a ignomínia que cairia sobre elas se seus filhos vacilassem na linha do dever. Plutarco registra mães espartanas entregando o escudo a seus filhos com a exortação: ou com isto ou sobre isto, ou retorne com o escudo vitorioso, ou retorne deitado sobre ele morto. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos, ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá.